aqui para falar um pouquinho do CLP novo da TOLS. Tirar algumas dúvidas, aí a gente já tinha um CLP que estava há muito tempo no mercado, né? Já há 10 anos de mercado, desde 2012, e a gente sempre ouviu muitas sugestões de clientes no sentido de flexibilizar um pouquinho mais, dar mais potencial para ele, permitir que ele pudesse conversar com mais instrumentos, com mais sensores, enfim, fazer mais operações nas máquinas. No ano passado a gente fez a atualização desse LP, mexendo no visor dele, né, dando um design um pouquinho mais arrojado, e também mexendo nessas operações que os clientes já pediam. Então estou aqui com o Diego, nosso coordenador de engenharia, e vamos falar um pouquinho de o que mudou, Diego, em relação a entradas e saídas. Nós tivemos alguma diferença em relação a números de entradas e saídas, ou ficou igual mesmo o número de entradas e saídas? A questão da quantidade de entradas e saídas, a gente adicionou mais saídas a transistor, tá? Porque agora a gente tem 5 saídas a transistor. Por quê? Porque a gente adicionou um recurso novo que o CLP antigo não tinha. A gente adicionou a possibilidade de controle de driver de motor de passo ou servomotor. Ah, tá. Então no CLP antigo não tinha controle de servomotor. Isso. Aí agora tu tem controle de servomotor também, nesse CLP. Isso. E aí, para controlar o driver de motor de passo e de servomotor, eu preciso de 2 saídas a transistor. Uma que dá o pulso e a outra que dá a direção. Ok. Então eu posso usar 4 dessas saídas a transistor para controlar até 2 setores diferentes de motor de passo ou servomotor. Ah, entendi. Quer dizer, pode fazer 2 direções, ou mais um XY. Isso, o movimentador XY consegue fazer com o CLP agora. Então essas saídas a transistor foram pensadas justamente para que tu pudesse, com o CLP da TOLS, fazer também controle de motor de passo. Isso, exatamente. As saídas a relé continuam 8, como era no modelo anterior, e as entradas também, as entradas digitais 8, as entradas analógicas continuam 4 e as saídas analógicas continuam 2. Tá. Só que nas saídas analógicas a gente adicionou um recurso que o antigo não tinha. As saídas analógicas eram sempre atreladas ao controle de temperatura. Ah, tá. Então tinha as 4 entradas analógicas para controle de temperatura. Isso. E as 4 entradas analógicas continuam para controle de temperatura. Isso. Só que as saídas analógicas agora possibilitam outros recursos. Ah, tá. Então as saídas analógicas já existiam, mas elas estavam atreladas a controle de temperatura. Exatamente. Eu só poderia usar essas 2 saídas analógicas se fosse para controle de temperatura. Isso. E agora não. Agora eu tenho a possibilidade de fazer os mesmos 4 controles de temperatura, mas usar as minhas 2 saídas analógicas para outro tipo de intervenção na máquina, é isso? Exatamente. O que seria essa outra utilização para essas saídas analógicas? Nós criamos um bloco chamado controle de velocidade. E nesse bloco eu posso usar a saída analógica de 0 a 10 volts ou a saída analógica de 4 a 20 mA para controlar a velocidade de inversores de frequência. Ah, tá. Então tem uma máquina lá, eu posso controlar 4 zonas de aquecimento, eu posso fazer controle de motor de passo nessa máquina e eu ainda posso também fazer controle de inversor de frequência. Isso. Tá. Aí numa das saídas ou nas 2 saídas? Nas 2 saídas ao mesmo tempo. Ah, então se eu tiver 2 motores que eu necessito fazer controle de velocidade, inversão de frequência, eu posso então estar controlando 4 zonas de temperatura, posso estar controlando um motor de passo e posso ainda estar controlando mais 2 zonas de velocidade de motor com inversor de frequência. Isso. Em sistemas de automação é muito comum precisar variar a velocidade de uma esteira, por exemplo. Sim. Então, passou na frente de um sensor, aumenta, diminui a velocidade de uma esteira, ou a velocidade de um ventilador, de um exaustor, através das saídas analógicas. Entendi. Beleza? E ainda além disso, a gente ainda fica com os outros recursos, né? Quer dizer, a gente já usou, então, no caso, se eu tivesse 4 zonas de temperatura, eu teria usado 4 saídas para temperatura. Isso. Teria usado as saídas também para transistorizadas para o motor de passo. E eu ainda tenho as 2 saídas analógicas para inversor de frequência, se fosse o caso, e ainda me sobram algumas saídas, né? Isso, ainda sobram as saídas a relés, que são 8 para acionamento de válvula, de contator, ou as entradas digitais também, que são para sensor NPN ou PNP,
contador rápido. A gente tem 2 entradas que são dedicadas para contador rápido. Tá. O que seria esse contador rápido? Estamos falando de frequência? Isso, nós estamos falando até 5 kHz. E a gente adicionou um novo recurso no CLP agora, nesses contadores rápidos, que é fator de correção e multiplicação. Tá. Então eu posso, tanto a minha entrada de pulso, eu posso multiplicar ela ou dividir ela com um fator que eu determinar no software. Entendi. Quer dizer, se eu tenho 5.000, eu posso multiplicar por 2 e vou ter 10.000. Quer dizer, me conta 5.000 e eu largo 10.000 na saída. Eu tenho 5.000 e quero fazer um divisor por 2 e ele vai me dar 2.500 na saída. Isso é muito usado em máquinas de corte, né? Uma máquina para enrolar cabo, uma máquina para enrolar papel, por exemplo, eu determino a distância que eu quero e faço o corte. Entendi. Então, pessoal, muito recurso novo aí no CLP, uma coisa legal, né? A gente fala CLP, sempre tem aquela questão de, normalmente, né, mais tradicionalmente, quer dizer, é a placa e mais o IHM. Né? O nosso conceito é de painel, tá, pessoal? São conectores de engate rápido e a IHM já no painel. Você coloca já diretamente no painel, não tem aquela questão mais tradicional do CLP de placa e IHM, tá? Então ele é a IHM incorporada ao CLP, tudo no painel, fácil de instalar e com todos esses recursos, tá? Uma máquina aí, ó, são excelentes recursos, né? Eles estão falando em controle de velocidade, controle de inversor de frequência, nós estamos falando em controle de motor de passo, a gente está falando em controle de temperatura, PID, controle de temperatura PID, 4 zonas de controle de temperatura PID, mais controles de contadores, né? Com frequência de entrada alta, até 5 kHz, divisor, multiplicador. Então, um produto completaço aí para você fazer a automação da sua máquina. Tá bom, pessoal? Em breve a gente se vê de novo no outro vídeo. Valeu, um abraço.